Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Em maio de 1968, os estudantes da França, aliados a um grande segmento revolucionário da classe trabalhadora francesa, praticamente tomou o poder na França. Saíram às ruas, fizeram barricadas, se colocaram contra o sistema e contra o regime. Foi mais de um mês de tomadas de prédios públicos, de instituições, de universidades. Foi mais de um mês de protestos libertários. Passado o susto inicial, o Partido Comunista Francês, que era um dos maiores partidos comunistas do mundo e que se proclamava revolucionário, foi tomado de surpresa. Estava mais preocupado com a governança, em participar do governo de coalizão, com os conchavos palacianos, do que exatamente preocupado com a luta de massas. Tomado de surpresa, não foi chamado a participar da festa. E aí, como é possível a massa passar por cima do partido? Como é possível a massa atropelar o partido? O partido é que tem que ter autoridade sobre a massa. E imediatamente o Partido Comunista Francês sabotou todo este movimento revolucionário, liderado pelo líder Cohn-Bendit, um francês chamado Cohn-Bendit, um estudante, e procurou por todas as formas abafar este movimento, sabotar este movimento. E ao final de 2 meses ele tinha conseguido realmente apagar todos os traços libertários e rebeldes que haviam explodido na França. E que tinha esse movimento francês espalhou-se pelo mundo inteiro, até no Brasil. Houve manifestações a partir de maio de 68, por causa do movimento francês. Mas como o Partido Comunista Francês não foi convidado a participar da festa e como ele não tinha condições revolucionárias, nem perspectiva de estar ao lado da massa, foi atropelado por ela, ele se posicionou contra as palavras de ordem, contra a manifestação espontânea da massa. Jogou contra os estudantes, os ferroviários, atrasados, o maior sindicato operário da França na época, que eram os sindicatos ferroviários, que não aderiram à greve, que foram às ruas para impedir o movimento dos estudantes. Chegou a este ponto, inclusive. O Partido Comunista Francês não conseguiu deter a onda libertária, continuando dali, correria pelo mundo. E o que aconteceu é que o Partido Comunista Francês acabou. Ficou reduzido a pó com o passar do tempo. Em 2013, no Brasil, os partidos de esquerda também foram atropelados pela massa. De repente, por causa de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, explodiu em todo o Brasil uma revolta inconsciente que levou milhões à rua. Pego de surpresa, preocupado mais com a governabilidade, preocupado mais com a governança, com os conchavos palacianos, os partidos de esquerda ficaram atônitos. Não participaram desse movimento, não souberam nem caminhar ao lado da massa, se recusaram a participar, condenaram, não souberam o que fazer. E a direita soube aproveitar esse movimento. Soube aproveitar esse movimento e esse momento, e dali em diante começou a caminhar para o golpe do impeachment de Dilma em 2016. O velho Mao Tse-tung, uma das coisas que eu aprendi, o velho Mao Tse-tung dizia que nós devemos caminhar ao lado das massas, quer dizer, a vanguarda proletária, a vanguarda popular. Quem se propõe a ser revolucionário tem que caminhar ao lado das massas, nem à frente nem atrás das massas. E o que se vê geralmente com os partidos de esquerda é o reboquismo em relação às massas, ou um reboquismo em relação aos partidos de direita. Por exemplo, neste momento no Brasil, a direita age muito mais contra ela própria do que os partidos de esquerda. E quase sempre os partidos de esquerda, sobretudo os mais poderosos, são pegos de surpresa. Porque são lentos em tomar atitude, porque têm compromissos e raízes as mais variadas, que muitas vezes atrapalham o processo revolucionário, ou melhor, o processo revolucionário atrapalha os planos reformistas ou reboquistas de tais partidos. Agora mesmo percebe-se um movimento muito interessante. Mais uma vez a massa começa a atropelar os partidos de esquerda. A massa que há 25 dias vai para as janelas batendo panelas e que encontrou por si só uma palavra de ordem, que é fora Bolsonaro. Esta foi uma manifestação espontânea, não foi convocada por ninguém. Mais tarde, o movimento Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, aderiram
e tentam de alguma forma dirigir este movimento, marcando dia, data e hora para o panelaço. Não tem dia, nem data, nem hora. A massa está por si própria, por sua autonomia. A prova de que não tem dia, nem data, nem hora é que quando Bolsonaro quis demitir o Mandetta, às 4 horas da tarde houve panelaço em diversas cidades do Brasil. Mas é boa a atitude do povo sem medo da Frente Brasil Popular de juntar-se à massa. E o movimento do panelaço, embora parta até mesmo de pessoas organizadas em partidos ou organizadas em associações, em movimentos de esquerda, ele foi espontâneo, não foi organizado por ninguém. O que provoca ciúmes em certas lideranças, em certos partidos. Se não é nosso, por que é que nós vamos apoiar? A gente entende até o panelaço, é uma coisa boa, mas não queremos fazer parte. O momento é de cuidar da saúde e do povo brasileiro. Como se fosse possível dissociar a luta política das lutas cotidianas. Até a linguiça que é frita na hora do almoço tem a ver com a luta política. Porque tem a ver com a suinocultura, tem a ver com os trabalhadores agrícolas do campo, tem a ver com os insumos que são colocados sobre ela, sobre os impostos. Tudo tem a ver com a luta política. Não se pode dissociar. Agora é o momento de cuidarmos da pandemia e da saúde. Depois a gente resolve a questão política. O Bolsonaro não para. A direita, a extrema-direita, não para durante a pandemia. Ela está pouco ligando para a pandemia. Ela está colocando sempre em ordem do dia a luta política. Então é preciso uma compreensão mais simples possível do que já houve na história dos povos, desde lá de Marx, desde 1840, de que as lutas sociais, as lutas imediatistas, por pão, por trabalho, por terra, por saúde, por transporte, por saneamento básico, não invalidam a luta política geral. Ao contrário, caminham juntas. É possível realizar as duas coisas. Senão, mais uma vez, a massa vai atropelando as lideranças políticas. E quando acordar, já é tarde. A direita ou já se apropriou deste movimento espontâneo, ou a esquerda, mais uma vez, fica a reboque, como aconteceu com o Partido Comunista Francês, e desaparece, perde cada vez mais seu sangue, sua vitalidade, sua virilidade. Todas as coisas juntas e misturadas, sim. Vamos cuidar da pandemia. Estão tendo iniciativas maravilhosas em todo o Brasil de levar alimentos a quem precisa de alimentos, de levar remédio, de levar assistência. Aqui em Portugal, aqui no norte de Portugal, acabamos, vários brasileiros, mais de uma dezena de brasileiros, nos reunimos e conseguimos criar um grupo de trabalho que em breve vai estar a funcionar com Facebook, com blog, com tudo mais, para dar assistência jurídica, psicológica e material até mesmo aos brasileiros que estão em risco, aos brasileiros, aos venezuelanos, aos angolanos, aos cabo-verdianos, às minorias que, de alguma forma, estão padecendo neste momento como imigrantes em Portugal. Não por culpa de Portugal, mas por causa da própria situação instável em que se encontram. Então existem várias iniciativas populares e espontâneas de proteção, de cesta básica, e isso faz parte da luta. Mas isso não quer dizer parar a luta política, parar o objetivo. Mas fora Bolsonaro é impossível, não há clima para impeachment. E quando em 64, 65, 66, 67, a gente gritava nas ruas, fora gorilas, abaixo a ditadura, também não havia condições dadas para derrubar a ditadura nem para tirar os gorilas. Mas a palavra de ordem era forte e foi mantida. A massa soube escolher sua palavra de ordem, fora Bolsonaro. Esta continua para mim sendo a palavra de ordem política, minha. Quem quiser que faça as outras, quem quiser que faça suas reuniões nacionais, regionais, distritais e tirem lá as conclusões que precisam tirar de acordo com suas necessidades políticas, fisiológicas, ontológicas. Eu, como não tenho o rabo preso, meu rabo é solto, fico junto com a massa, com a palavra de ordem que foi escolhida. E pouco me importa se quem bate panela é do PCdoB, é do PT, é da direita, está batendo panela e está gritando fora Bolsonaro. É um movimento espontâneo, é o que pode ser feito neste momento que ninguém pode sair às ruas. Então, meus amigos, hoje à noite, não se esqueçam, tem panelaço. Um abraço